Pessoal, é o seguinte, então. Hoje, como vocês estão sabendo, é aula de revisão. Semana que vem, como vocês estão sabendo também, não teremos aula. E na outra semana, quer dizer, não vai ter aula comigo, vai ter aula... Não vai ter. Então quarta-feira pode ficar em casa. Então quarta pode ficar em casa que não tem falta. Mas se você quiser vir para tirar as dúvidas sobre matérias, tirar dúvidas sobre opcional, programação, aquela lista de exercícios, tipo assim, possivelmente vocês conseguiram fazer ou não. Tirar dúvida. Exercitar e tirar dúvidas. Prova de 25. Bom, pessoal, então a prova. Silêncio. Não sabem muito bom, os microfones não chegaram, não deixem que vocês estão fortes. Então, dia 25 vai ser a nossa próxima aula, tá? E aí vai ser a prova também. Aí depois, no dia 2, a gente não tem aula, porque vai ser aquela semana de engenharia, tecnologia, palestra, teste de progresso, essas coisas. E aí depois, no dia 9 de novo, a gente tem... Que é aquela... Dia 25 a gente conversa, mas tem umas coisas aí. Vamos lá. Então, por enquanto o que é importante é a prova dia 25, dia 25 estaremos aqui fazendo prova. Por favor, não faltem, a não ser que tenha um motivo muito bom. Beleza? Então vamos lá. A ideia hoje é passar por cima de todo o conteúdo. Então, por gentileza, não conversem, não fiquem com conversinha paralela ou fazendo barulho, porque é bastante coisa que a gente tem que passar e a ideia é que a gente vá até o final. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Pessoal, pelo amor de Deus. Senão a gente tem, né? Senão você tem que conversar e sai lá fora, de boa, vai conversar. Né? Senão, depois todo mundo reclamar na moda aí. Então vamos lá. Conteúdo programático. O que a gente tem como conteúdo programático? O conteúdo programático, como a gente viu na primeira aula, é qual que é a ideia que você sai da disciplina conseguindo realizar. Então, desenvolver a lógica de programa através de uma linguagem de programação estruturada, seja ela qual for. Então, linguagem de programação nesse caso é Java, é fluxograma, é pseudocódigo e é diagrama de chefe. Tá? Todos esses são linguagens de programação para esse critério. Beleza? Interpretar textos e saber identificar quais são os componentes básicos visando a criação de uma solução. Ou seja, ler o enunciado, entender qual que é o problema do enunciado, formular o problema matematicamente e solucionar esse problema através de uma linha de comando. Ou seja, uma pergunta original. Vocês fizeram essa lista de exercícios. Vocês sentiram dificuldades em entender o que o exercício queria? Sim. Então, isso vai também ser avaliado. Tá? Então, façam um pouco mais, exercitem um pouco mais essa interpretação, porque justamente isso é o item 2. Então, tipo assim, é o enunciado, é a historinha, é falar o que ele quer de forma indireta. Colocar uma história, contextualizar, e essa contextualização vai gerar em vocês uma lógica, e essa lógica vocês vão ter que conseguir representar por meio de código. Beleza? Terceiro, escolher a melhor estrutura de algoritmo para solucionar um determinado problema. Por exemplo, chegar no problema e vai dizer, eu tenho que solucionar esse caso. Qual que é o melhor laço de repetição? E você tem que saber dizer se é o while, o do while ou o for, e por que de cada um deles. Ou por que esse vai ser a sua escolha. Beleza? Então, isso é um exemplo. Uma decisão entre o switch e o if múltiplos. Então, também é um exemplo de que pode cair aqui como decisão de projeto para vocês. Beleza? Conceituar variáveis, estruturas de decisão, as estruturas de repetição, vetor e contexto no algoritmo. Vetor vocês ainda não, porque ainda não teve essa matéria. Vetor vai ser para prova 2. Beleza? Nessa parte de conceituar, você tem que saber. Conceituar, definir o que é cada um deles. Mas não vai ter uma pergunta na prova desse tipo, vai? Teórico? Vai. Não vai ser só fazer pergunta. Não, vai. Beleza? Assim, eu tenho que avaliar vocês por todos os critérios. Então, infelizmente, se fosse por mim, eu só sentava no computador, dava o computador para vocês e dizia, eu quero esse programa e me entrega no whiteboard, pode usar a internet, pode usar o Google, pode fazer o que quiser. Porém, infelizmente, regras da universidade, eu não posso fazer isso. Então, né?
Para seguir as regras, a gente tem que fazer a prova dissertativa, no papel. Você consegue dar um exemplo do que seria conceituar uma variável? Conceituar, por exemplo, defina, explique para que serve um isso. Ah, entendi. Explique para que serve uma estrutura de decisão. Ou para que serve um isso. Isso é conceituar a estrutura. Isso é basicamente o que a gente viu na última aula. O tipo disso seria conceituar. Float, tipos de variável, diferenciar os tipos de variáveis, sim. Então, tipo assim, qual que é a diferença entre int, float e double? Isso é uma pergunta válida. Ah, defina int. Não, isso não é uma pergunta válida. Agora, defina o que é uma estrutura de repetição do while. Então, aí você tem que explicar o que é o while, qual que é o passo dele, qual que é o conceito dele. Tá? Beleza? Bom, também vocês vão ser avaliados em fazer teste de mesa, seja de verificação se pode estar funcionando ou não. Essas perguntas deixam a gente feliz, tipo, o que é teste de mesa? Aguenta aí, a gente faz hoje. Implementar os algoritmos simples utilizando linguagem de programação. Beleza? Então, isso aqui, beleza. Tá bom. Introdução à programação. O que a gente tem na introdução à programação? Vamos lá. Introdução à programação. O que a gente tem? Basicamente, a gente começa falando de programação. Então, o que é uma programação? Programação é arte, é tipo assim, é um processo criativo o qual você vai utilizar por meio de técnicas matemáticas para solucionar algum problema. Tá? O que é um problema? Bom, o problema é alguma necessidade que você tem e que você não consegue fazer de maneira trivial ou precisa de um certo fluxo maior e você está com preguiça de ficar pensando todas as vezes nisso e quer criar um programa para solucionar isso de uma vez só. Tá? Programação é arte? Sim. Tá? Então, programação e arte são coisas que são muito similares. Tá? Beleza. Então, o que a gente tem como objetivo é solucionar problemas. E é para isso que a gente está aqui. Então, vocês vão receber problemas e vocês têm que produzir soluções de problemas. E é basicamente isso que a gente tem que fazer. Tá? Como que a gente vai solucionar esse problema? Todo e qualquer problema vai passar por um processamento. E para passar pelo processamento, ele tem que ter, primeiro, um caso de entrada, ou seja, o valor inicial que eu vou receber, o processamento em si, que é a conta que eu vou realizar com esse dado, e a saída, que é o resultado do meu processamento. Tá? Isso faz parte do processamento do dado que eu estou tentando resolver para o meu problema. Tá? Então, por exemplo, uma entrada de dado. O que pode ser? Pode ser um valor numérico e eu quero descobrir se esse valor é par ou ímpar. Tá? Qual que é o processamento? O processamento é alguma coisa que verifica se o número é par ou ímpar e o resultado é dizendo sim ou não. Tá? Isso é um processamento, por exemplo. Beleza? Tá. Então, a gente tem que o algoritmo é uma sequência de fatos, etapas muito bem definidas, sequencial, e que essa sequência vai gerar um resultado. Então, exemplo para o ímpar, a gente também viu alguns exemplos, por exemplo, o Torre de Hanoi, a gente viu o Missionários, tá? Todos esses problemas a gente viu como solucionar. A gente viu também que programação pode ser referida para outras coisas, por exemplo, grafos, busca de menor caminho, encontrar rotas. Tudo isso faz parte do conceito ou faz parte do enxergar o problema e buscar uma solução para ele. Tá? Bom, o que a gente vai produzir com essa solução? A gente vai basicamente produzir um software. Tá? O que é esse software? O software é alguma coisa que você vai implementar, que vai ser escrito em alguma linguagem e que vai rodar por um objeto específico. E esse objeto é um computador. Tá? É um ser computadorizado dotado de capacidade de processamento, capacidade de cálculo, mas não raciocínio. Então, ele só sabe fazer cálculos muito rápidos, mas ele não sabe que cálculos fazer. Então, você vai usufruir que ele sabe fazer cálculos muito rápido e você sabe quais cálculos ele tem que fazer, vocês vão juntar essas duas partes e produzir soluções da melhor forma possível. Tá? Como que a gente faz para produzir essas soluções? Então, basicamente, a gente vai pegar o problema, entender qual é o problema, qual que é a necessidade que a gente está tentando suprir. Depois de entender qual é a necessidade que a gente está tentando suprir, a gente vai planificar esse problema para tentar resolver ele da melhor forma possível. Depois disso, a gente vai escrever o nosso problema numa linguagem de programação, seja ela qual for.
Depois, a gente vai passar por um processo de compilação e teste para verificar se o programa passou, se o programa está certo, se tem algum erro de sintaxe, se tem algum erro de semântica, se tem algum erro de alguma espécie, se ele está produzindo, por exemplo, o resultado errado, se está produzindo o resultado correto. Tudo isso a gente vai analisar e depois a gente chega no quinto passo, que é, se funcionar, show de bola, testar de novo. Se não funcionar, volta no passo 2, verifica a planificação do problema e vê se você acertou ou o que você errou. Tá? Beleza? Bom, conclusões que a gente pode chegar. Basicamente, isso é um processo criativo, então duas pessoas não conseguem propor a mesma solução para o mesmo problema. Ou seja, se vocês tentarem colar uma solução de algoritmo, vai estar na cara, porque geralmente se está certo é mais difícil, mas se está errado, com certeza dá para ver que vocês colaram. Então, por favor, não tentem colar. Talvez em prol da possibilidade de vocês poderem colar, eu faço algumas questões diferentes, tipo assim, de repente uma questão é menor ou igual, outra questão é maior, outra questão é mais, outra é menos. E aí vocês vão tipo, achar que o resultado está certo e está totalmente diferente. Tá? E aí pode acontecer, então tomem cuidado, ou nem tentem, ou melhor. Beleza? É isso. Bom, aí a gente tem uns joguinhos de lógica aqui para vocês brincarem, tem algumas coisas, beleza. Então, construção de algoritmos. Como que a gente faz para construir o nosso algoritmo? Quais são as três principais métodos ou linguagens que a gente vai utilizar? Os três principais métodos que a gente vai utilizar é o pseudocódigo, o fluxograma e o diagrama de Chapman. Tá? Esses são as três principais coisas pelas quais vocês vão ser julgados. Mais pseudocódigo e fluxograma. Sim. Mas não significa que vocês não têm que saber o diagrama de Chapman. Tá? Significa só que talvez apareça um diagrama de Chapman e peça para você converter ele em um fluxograma. É menos pior. Convenhamos. Né? Então vamos lá, o que é o pseudocódigo? O pseudocódigo basicamente é um código muito parecido com uma dissertação, muito parecido com uma linguagem natural que a gente está acostumado a ler, falar e compreender. E geralmente feito em próprio português e descreve as fáceis que ser executadas. Então, por exemplo, esse pseudocódigo. Vocês se lembram desse pseudocódigo? Sim. Então, beleza. O que está escrito aqui? Bom, ele está dizendo basicamente, por exemplo, se eu fosse ler esse pseudocódigo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem um início e que logo no início ele vai declarar as variáveis, sendo que ele vai usar como variáveis S, C, I, A e MD, do tipo real. Depois, ele vai zerar a variável S e a variável C, porque são duas variáveis que ele vai utilizar. Depois, ele vai repetir de 1 até 10 o processo que é perguntar qual é o número, ler o número que o usuário colocou, verificar se o número é maior do que 0. Se o número for maior que 0, fazer um somador que vai acumulando o valor de A e depois fazer um contador que vai contando quantos números que o usuário digitou que são maiores do que 0. Ao finalizar essa verificação, ele finaliza o para e verifica se o número, se já deu 10 valores. Se não deu 10 valores, ele continua repetindo. Se já deu 10 valores, bom, ele vai finalizar o para e vai calcular a média, que basicamente é o S sobre o C. Então, S dividido por C. Depois de fazer isso, ele vai escrever na tela. A média é o valor de S dividido por C que foi atribuído para a variável MD. Beleza? Diga. E o tipo real? O tipo real é o float, por exemplo. Float, o tipo real é só para dizer que isso pode ser um ponto flutuante, que tem casas decimais. Então, se não for ter casas decimais. Se não for ter casas decimais, você não precisa colocar nada que limita o S, o C e o I, que são tipos inteiros. Tá. Mas, se você esquecer, por exemplo, do real, não vou descontar nota por conta disso. Tá? Você colocar lá todas as variáveis, certinho, fazer todo esse código, e aí esquecer de colocar o real, não vou descontar nota por causa do real. Beleza? Se você errar mais coisas, aí sim, talvez. Só por causa dele, você não vai perder nota. Tá? Bom, depois a gente propôs para vocês realizarem o pseudocódigo do ICMC, que basicamente é esse pseudocódigo que vocês iriam gerar, o pseudocódigo para calcular a nota N1 de vocês, tá? E depois a gente começou a falar sobre fluxograma e diagrama que é o diagrama de blocos. Tá? O que é o fluxograma? O fluxograma é expressar o mesmo código, só que ao invés de comandos, a gente vai utilizar objetos geométricos para representar eles. Quais objetos geométricos? Esses objetos geométricos. Então a gente tem um bloco que é de calcule, um bloco de cálculo, um bloco de escreva para imprimir coisas na tela, um bloco de leia, que é para você fazer leituras do teclado, leituras de alguma coisa, um bloco de início, um bloco de fim e um bloco de verificação, que é o C.
Tá? O mesmo bloco que a gente usa para verificação do C, a gente também pode utilizar ele para verificar o enquanto, o while, o for e várias outras coisas. Tá? Qual que é a diferença da utilização dele quando é para C e qual que é a diferença quando a utilização é um while ou um enquanto? Quando ele é C, ele simplesmente vai para frente e esse caminho nunca volta nele. Quando ele é o while, ou o for, ou do while, ele vai, mas ele volta nele mesmo depois. Tá? Beleza? Caso não lembre muito desses blocos, vocês podem perguntar os blocos e eu coloco qualquer figura. Tá? A figura não tem problema, mas tipo assim, você não pode colocar, chegar lá e dizer que todos os blocos são quadrados. Está errado, beleza? Se você escrever todos os blocos quadrados, é. Ah, você pode fazer tipo os seus blocos, nessa forma de fazer isso? Ué. Mas eu posso colocar lá. Bom, e depois a gente tem o diagrama de Chapman. O que é o diagrama de Chapman? Basicamente é um terceiro método de representar a mesma coisa, só que um pouco mais quadrado. Tá? Bem mais quadrado, na verdade. Tá? O que é esse método? Basicamente ele tem algumas figuras, uma figura quadriculada, separada por linhas. Então, por exemplo, a primeira linha, obtenha A, é o leia A. Se você escrever leia A, tá show de bola. Ele só escreveu obtenha porque ele quis ser formal. Depois, a gente tem outro obtenha, o B, e a gente tem o enquanto A for diferente de B. Repara que esse bloco do enquanto, ele tem um subbloco dentro dele. Então, esse subbloco é o bloco que vai ser repetido enquanto isso for verdadeiro. Beleza? Isso. Isso. Tem esse espacinho que tem aqui do lado. Tá? Então, esse espacinho ficou aqui porque enquanto A for diferente de B, ele vai repetir esse bloco. Tá? O que tem dentro desse bloco? Dentro desse bloco tem uma verificação. Se o A for maior que B, ele vai fazer uma coisa, se não, ele vai fazer outra. Então ele tem o caminho da verdade e o caminho falso. E aí, se for verdade, o A recebe A menos B. Se for falso, o B recebe B menos A. Tá? E aí depois, quando os dois forem iguais, ele vai fazer o X recebe A e vai escrever X na tela. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O para do while, não. Para do while a gente não tem símbolo. O for é exatamente igual. Professor, isso é explicitando na prova. Não, na prova eu vou esquecer. Se eu me perguntar, eu vou dizer, putz, não lembro. Você mesmo falou que esse é quadrado, então a gente não vai usar, porque a gente está no mundo muito moderno. Vai lá, aguenta aí. Eu só coloco isso aí e falar, traduz do Chapman para tal. Mas vai ser tipo isso, vai falar. A gente chega lá, 5 algoritmos só de Não, vai ser tipo isso, só que eu não disse qual que é o tamanho do diagrama de Chapman. Aguenta aí, não se desespere, aguenta. Calma aí, vamos lá. Bom, e depois a gente tem o teste de mesa. O que é o teste de mesa? O teste de mesa basicamente é o mesmo processo, o processo de você se tornar o computador. Porque esses três códigos que a gente escreveu, a gente não consegue colocar para o computador porque está no computador, correto? Então o que a gente faz? A gente pega eles e faz nós mesmos o cálculo na mão para verificar se ele está funcionando ou não. Tá? Então, isso é o teste de mesa. Você pegar o seu código, o seu diagrama de Chapman, o seu fluxograma, o seu pseudocódigo e testar na mão e mostrar que ele está produzindo o resultado correto. Existe, mas não vai te ajudar em nada. Beleza? Bom, então aqui tem um pouco sobre o teste de mesa, um exemplo de algoritmo de teste de mesa e um algoritmo sendo realizado. Beleza? Aí eu pedi para vocês alguns exercícios para vocês treinarem teste de mesa. E é isso aí. Tá. Aí a gente entra em linguagem de programação. O que a gente tem sobre linguagem de programação? Sobre linguagem de programação, a gente tem que linguagem de programação é basicamente um jeito da... Acho que vai ficar bem. Linguagem de programação é um jeito que a gente criou para afastar o código do computador e aproximar o código da gente. Tá? Então, por exemplo, isso daqui é um código que um computador consegue compreender, mas a gente não. Ou sim, às vezes, depende, mas vai dar um trabalho para compreender. Tá? A gente
sabe que, por exemplo, esse código é leia valor x e y, calcule x mais y atribua a e imprima a. Tá? Isso é esse código. Então, tipo assim, esse código que não faz quase absolutamente nada, é muito pequenininho, vira esse baita texto. E isso acontecia normalmente, isso que era o que a gente tinha, que estava acostumado com o Turbo realizado. Isso aqui está em hexadecimal, é tipo binário. Vocês devem estar vendo a essa versão. A gente teve Não, o computador é só binário. Só que aí, para a gente poder conseguir compreender de forma melhor, ao invés de ter um número de 32 casas, a gente converte ele para um hexadecimal e ele fica mais fácil de compreender. A primeira versão do teclado de binário, sim. Binário, sim. Por exemplo, o cartão perfurado era binário. Então, tipo assim, o que o cartão perfurado é? 0 ou 1, ou vazio ou cheio. Vazio ou cheio. Isso era o cartão perfurado. E aí, a linha, por exemplo, a linha tinha 8 furos. Aí, esses 8 furos formavam uma letra em hexadecimal. E aí, essa letra, ou esse número, que era compreendido pelo que tinha que ser naquela linha. Então, por exemplo, a pessoa que furava nem sempre era a pessoa que programava. A pessoa que programava chegava do lado, colocava o código em hexadecimal, passava para o outro cara ia furando o cartãozinho. Trabalho de quadrado, e resolver. Trabalho de estagiário. Trabalho de estagiário, exato. É aqueles trabalhos que é tipo assim, não acredito que alguém faz isso. Não tem que ser pago para fazer uma coisa dessa. Beleza? Hoje o estagiário já faz café, né? Pessoal, cuidado quando você está na frente da câmera, fica de boa. Beleza? Bom, o que a gente tem então sobre linguagem de programação? A gente tem que linguagem de programação tem semântica e tem a sintaxe. O que é a semântica e o que é a sintaxe? Bom, semântica é o significado de cada uma das palavras. Sintaxe é o conjunto das palavras juntos, a ordem delas vão formar alguma sentença, vão formar isso um significado. Então, por exemplo, a palavra while. Só ela sozinha eu sei que ela significa enquanto, que ela está definindo um bloco que vai ser alguma coisa que vai ser repetido. Mas eu não sei o que, eu não sei quais blocos vão ser repetidos dentro dela. Agora, como eu tenho a frase completa, while A for diferente de B, bom, aí eu tenho a sintaxe, que é enquanto a condição de A, do valor de A for diferente do valor de B, vou executar um trecho de código. Tá? Então, isso é semântica e sintaxe. Tá? Dentro de uma linguagem de programação, seja ela qual for, a gente tem um conjunto de instrução. O que é esse conjunto de instrução? Basicamente é como, ou são as ferramentas que a gente vai utilizar para programar utilizando essa linguagem. Beleza? Quais são as 4 instruções básicas que a gente tem? As instruções de entrada e saída, instruções de aritmética e lógica, instruções de seleção e instruções de repetição. Certo? Então, lembre-se, a gente tem 4 tipos de instruções. As instruções de entrada e saída, as instruções de aritmética e lógica, as instruções de seleção e as instruções de repetição. Beleza? O que é cada uma delas? Bom, a instrução de entrada e saída, basicamente, ela vai ler e escrever dispositivos periféricos. Por exemplo, vai ler do teclado, vai ler do mouse, vai escrever na tela, vai escrever numa impressora. Isso é tudo entrada e saída. Vão ser instruções específicas para fazerem isso. Tá? Aritmética e lógica. Bom, aí a gente chega, por exemplo, a operações aritméticas, que é soma, subtração, divisão, multiplicação. Tá? Operações lógicas, e, ou, not, shor, nand, nor. Tá? Todas essas operações lógicas. O que é shor? Se vocês não viram ainda, vocês vão ver nessa matéria de lógica, de fundamentos. Tá? Mas vocês vão ver, não é responsabilidade minha isso. Beleza? Não vou fazer sacanagem. Tá? Beleza? Outras coisas que entram como aritmética e lógica. Comparação. Então, maior, menor, maior igual, menor igual, igual, diferente. Tudo isso faz parte também de aritmética e lógica. Beleza? Beleza. Instruções de seleção, if else, switch case, tá? Tudo isso são instruções de seleção que vão selecionar qual caminho meu código vai tomar. Isso aí já vai entrar no exercício de programação mesmo. Pode ser teórico também. Ah, sim, é. Do jeito que foi definido. Sim. As instruções de repetição, o que são as instruções de repetição?
São, por exemplo, na linguagem C, o for, o while, o do while. Na linguagem Java também é a mesma coisa. Acho que em R2 talvez. Professor, mas a universidade, ela determina que a R1 tem que ser dissertativa. Se fosse por você, seria prática, né? Se fosse por mim, seria X. Mas só escuro. Se fosse por mim, não teria nem prova. Seria só trabalhinho. Beleza, então vamos lá, continuando. O que mais que a gente tem sobre linguagem de programação? A gente tem que toda linguagem de programação tem um nível. O que é esse nível da linguagem de programação? Basicamente está definindo o quão próximo a linguagem está da máquina ou o quão próximo ela está do humano. Então, quanto mais alto o nível, mais próximo do humano. Quanto mais baixo o nível, mais próximo da máquina. Tá? Então, por exemplo, assembly. Assembly é linguagem de máquina, então ela é baixo nível. Existem linguagens mais baixas do que o assembly? Sim, existe. Tá? Mas não precisa saber quais são. Cartão perfurado seria tipo assembly. Tem pior. E linguagem de alto nível, por exemplo, a gente está trabalhando com uma linguagem de alto nível, que é Java. Tá? Ele permite fazer muita coisa, já que antes era impossível de ser feita, ou era difícil de ser feita. Então, já é uma linguagem bem melhor, bem mais estruturada do que a gente tinha alguns anos atrás. Bom, em toda linguagem de programação, seja ela qual for, a gente tem um tradutor. O que é um tradutor? O tradutor basicamente é aquele cara que vai pegar o seu código, que está escrito em uma linguagem de programação qualquer, e vai traduzir ele para uma linguagem de máquina. Essa linguagem de máquina, o computador vai conseguir compreender e, a partir disso, executar esse código. Beleza? O tradutor é diferente do compilador, ou não? O tradutor, o compilador é um tipo do tradutor. O IDE, interface de programação. Mas dentro dele tem um compilador. Dentro dele tem um compilador de Java que transcompila para a máquina de Java. Tá. Então, todos os tradutores são divididos em dois grupos. Ou eles são compiladores, ou eles são interpretadores. Existem linguagens que são só compiladas, existem linguagens que são só interpretadas, e existem linguagens que conseguem fazer as duas coisas. Tá? Ou que o processo de execução dela acontece usando as duas coisas. Beleza? O que é compilação? Compilação, basicamente, é você pegar o seu código, passar por um processo e transformar esse código numa linguagem de máquina. Como que ele faz isso? Bom, ele pega todo o seu código como um todo, analisa todo o seu código, verifica todo o seu código, gera um arquivo de texto com código compilado, com código binário, e esse arquivo binário pode ser executado. Tá? Qual que é a maior desvantagem da compilação? A demora que ele tem no processo de compilar. Tá? Então, o código está pronto. Vou querer executar o meu código. Eu vou ter que dar o compilar, vou ter que esperar uma janela de tempo até o meu código terminar de compilar. Tá? Sempre. Não importa qual seja a situação, sempre eu vou ter que esperar essa janela de tempo. Então, eu estou lá, estou com o meu código pronto. Vou compilar. Compilei. Vou compilar, ele vai processar, terminou de processar. A partir daquele momento eu posso mudar ele várias vezes, em sequência, várias vezes, sem precisar recompilar o meu código, porque ele já foi compilado uma vez, não precisa ser mais compilado. Tá? Assim, também, esse código que é compilado, ele é mais rápido. Ele geralmente, ou quase sempre, tem um desempenho melhor. Então, todo código que é compilado tem um desempenho melhor do que o código que é interpretado. Tá? Salva raríssimas exceções, mas não precisa saber delas, finge que é todo mundo. Tá? Qual que é o problema do código que é compilado e que é gerado no binário? Ele fica preso ao sistema operacional e à arquitetura do computador para a qual ele foi compilado. Então, por exemplo, se eu compilar um programa no Windows 64 bits, ele só vai funcionar em um Windows de 64 bits. Se eu compilar um programa para Windows 32 bits, ele só vai funcionar em um Windows 32 bits.
Se eu compilar um programa para Mac, 64 bits e assim por diante, só vai funcionar em cada uma dessas plataformas. Por isso que geralmente quando a gente vai baixar o programa, aparece lá a opção Windows, Mac e Linux, cada um deles com 32 ou 64 bits. Por quê? Porque são todas as opções de sistemas operacionais e arquiteturas. Então, para disponibilizar uma versão de código, eu tenho que compilar pelo menos 6 vezes esse meu código. Uma para cada arquitetura. Tá? E a interpretação? Bom, a interpretação já é um sistema um pouco diferente. O que ele faz? Ele lê cada uma das instruções e cada instrução que vai sendo executada vai sendo processada e essa instrução vai sendo traduzida em tempo real para gerar um código de máquina. Então, o interpretador ele lê uma linha, pensa nessa linha, executa essa linha. Lê a segunda linha, pensa nessa linha, executa essa linha. Lê a terceira linha, pensa nessa linha, executa a terceira linha. Tá? Qual que é a característica da interpretação? Bom, a performance dele com certeza vai ser menor do que o compilado. Tá? Porém, ele tem uma grande vantagem, que é ele é independente de plataforma. Se qualquer plataforma para a qual você quiser levar esse código e a plataforma tiver um interpretador, vai funcionar. Tá? Então, se você tiver um código que foi escrito em Java e você tiver um celular daqueles Nokia antigão que tem a máquina Java, se você levar o seu código para aquela máquina, ele vai funcionar. Se você colocar no servidor, ele vai funcionar. Se você colocar na sua televisão, vai funcionar. Se colocar na cafeteira, se a cafeteira tiver Java, vai funcionar. Tá? Então, essa é uma vantagem da interpretação. Beleza? Mas, sempre lembrando que a interpretação tem como grande vantagem o fato da gente não ter nenhum delay, então tipo assim, você não tem nenhum delay para iniciar. Terminei de fazer o meu código, quero começar a rodar, no instante seguinte eu já estou rodando meu código. Cliquei no play, ele está rodando. Ele não precisa passar por nenhum processo intermediário. Mas ele está rodando, só com um desempenho bem mais baixo do que ele poderia ter se fosse compilado. Beleza? E a gente tem a abordagem mista. O que é a abordagem mista? A abordagem mista é quando a gente tenta utilizar das duas coisas, utilizar o melhor lado desses dois componentes, tanto da compilação quanto da interpretação. Então, o que é essa abordagem mista? Basicamente, você vai pegar o código-fonte, esse código-fonte vai ser transcompilado para uma linguagem intermediária, e essa linguagem intermediária vai ser interpretada por uma máquina virtual. Por exemplo, o Java, ele pega o seu código, ele passa por um processo semelhante à compilação, mas muito mais rápido, que é a transcompilação. Ele transcompila para uma outra linguagem. Essa segunda linguagem que seu código foi traduzido vai ser interpretado pela máquina virtual Java, e essa máquina virtual Java foi compilada para a máquina que ele está rodando. Então, nesse processo, ele tem duas partes que podem ser consideradas compilações e uma parte que é considerada interpretação. Com isso, ele tenta conseguir o melhor dos dois mundos, que é ser portátil e ainda assim ter a possibilidade de ser rápido. Tá? Então ele é mais rápido do que se fosse puramente interpretado, mas ele é mais lento do que se ele fosse puramente compilado. Mas ele tem como vantagem, por exemplo, a portabilidade. Então ele é portátil, ele é mais rápido que o interpretado, ele tem tipo, quase todas as vantagens das linguagens, sendo que ele não tem o prejuízo total. Então ele é uma linguagem, tipo assim, compilada tem coisas que estão aqui, interpretada tem coisas que estão aqui. Interpretada tem coisas que estão aqui em cima, compilada tem coisas que estão aqui embaixo. A linguagem mista ele tenta pegar o melhor dos dois mundos e faz uma curvinha intermediária aqui no meio. Então não vai ser tão bom quanto compilado em alguns casos, não vai ser tão ruim quanto compilado também em alguns casos, não vai ser tão bom quanto interpretado na maioria dos casos, também não vai ser tão bom quanto interpretado na maioria dos casos. Mas vai funcionar em todos os casos. Dá para usar duas linguagens do só código? Dá para usar duas linguagens interagindo num só código. Não é uma abordagem trivial. Geralmente você precisa levantar interfaces, mas essas interfaces funcionam bem. Por exemplo, Java e Python. Java e Python tem muitos módulos escritos em C. Por quê? Porque C é rápido. Então você escreve o módulo em C, embute dentro do programa, e aí você faz a chamada com o Python desse código em C. Então aí fica rápido, por exemplo. Tá? Então essa é uma abordagem que a gente utiliza para tirar gargalos do sistema. Então meu sistema está rodando, descobri que tem uma instrução, ou tem uma parte do código que está demorando 50% do tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele cara e vou otimizar. Eu vou otimizar fazendo ele, por exemplo, em C. Escrevi ele em C, tento colocar ele dentro, putz, ganhei 40% de desempenho. Show de bola. Beleza? Tá. Depois a gente tem o índice de Chope, que basicamente é o
um índice que classifica as linguagens e tudo mais. Não precisa saber disso aqui. Tá. Não vou cortar disso. Mas eu vou perguntar sobre programação em Java. Então vamos lá. Programação em Java. O que a gente tem na programação em Java? A gente tem os tipos de dados. Quem são os tipos de dados em Java? Basicamente, esses aqui são os tipos de dados. Quem são os tipos de dados? A gente tem o boolean, tem o byte, tem o short, tem o int, tem o long, tem o float e tem o double. Tá? E tem o char também. Você precisa saber todos eles? Não. Tá? Não precisa saber também quantos bytes tem cada um deles, não precisa saber esse tipo de coisa. Tá? Até é legal saber. Tá? Por exemplo, se eu perguntar qual que é a diferença do int, do float e double. Além da diferença de que o int não tem casas decimal e o float double tem, e você tem que saber que, por exemplo, o int tem 4 bytes, o float também tem 4 bytes, mas o double tem 8 bytes e com uma precisão maior que o float. Tá? Então, como que ele vai ser interpretado cada um deles? Beleza? Eu expliquei mudança de base para vocês. Deixa eu explicar mudança de base para vocês. De base? Não? Esse que vocês fizeram de binário, fração decimal, a gente está fazendo aqui também. Está fazendo fundamento. Deixa na prova e mandar a resposta para você, não. Ou eu posso mandar vocês fazerem código para vocês. Vamos pensar. Vamos pensar nos casos de vocês. Beleza. Professor, vai ter que trabalhar com o nosso lá, o backpage, não sei o quê, void, tem essas coisas aqui? O código que eu quero de vocês é o que vai aqui dentro. É só o que vai ali dentro. Vocês não precisam saber o que está para fora, importar a biblioteca, Java, Outlook, Scanner, Daniels. Não. O 20 está importado. Já está importado. Já temos o código Master Supremo que está tudo lá. Você só tem que escrever o que está aqui dentro. Isso. Beleza? Bom, a gente falou dos tipos de dados, a gente mostrou os tipos de dados para vocês, qual que é a capacidade de cada um deles e assim por diante. Depois a gente tem a escrita de dados na tela. Então como que a gente escreve coisas na tela? A gente usa o System Out Print Line, o printf ou o printlf, tá? Print qualquer coisa. O print que vocês quiserem usar, vocês podem utilizar, tá? Desde que a sintaxe esteja correta, à vontade. Se você quiser usar o printf, sim. Se você quiser usar o print line, você só tem que usar as variáveis do tipo correto. Tá? Bom, eu mostrei para vocês esquemas com máscaras. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, máscaras são legais, mas tudo bem. Se não tem problema. Mas a gente tem então uma máscara de inteiro, uma máscara de long int, uma máscara de float, uma máscara de double, uma máscara de notação científica. Notação científica com o E maiúsculo, basicamente isso também aqui. Notação de boolean, notação de caractere e notação de string. Por que caso eu queira imprimir com D ou caso eu queira imprimir com I? Antigamente era I, de repente padronizou para D e aí tem que aceitar os dois tipos. Qual que é a diferença de char e string? Char é um caractere, string é um texto. Pode ser um texto, pode ser uma palavra, pode ser um livro inteiro. Mas caractere é um caractere. Então, por que você bota aí para escanear, vai, por exemplo, ver que digitou 45, dá para colocar string e a personalidade com uma palavra. 40 e... Possivelmente sim. Não sei como faz, mas a gente vai descobrir depois. Não é só tipo, não é que nem o scanner, scanner, meia, next, não sei. Nunca precisei disso em Java até agora. É que também não é complicado. Mas tipo assim, o Google sabe, depois a gente pergunta pra ele depois. Quando chegar na segunda parte da matéria, a gente vai precisar disso e a gente vê. A gente vai aqui não. Organização de objeto aqui não. Vocês vão ter uma matéria de organização de objeto. Não aqui. Tá? Vai ser você que dá aula? Não sei. Espero Não, não, eu não posso te dar. meu Deus.
Você geralmente está qual? C. Ou vai. C sim, C não. Beleza? Então vamos lá. Então essas são as máscaras de dados. Outras coisas que a gente pode utilizar na impressão é o /N para dar o Enter, o /T para dar o Tab, o /R para voltar no início da linha, o // para imprimir o caractere barra, o aspas para imprimir aspas. Tá? Tá faltando uma aspas aqui, porque ele também continua o meu, mas tudo bem. Deveria ter uma aspas ali. Tá? O código deve ter aqui, sumiu no PDF, também. Beleza? A gente tem vários tipos de impressão, então vocês podem usar o print line, que basicamente vai dar um enter no final da linha, o print, que basicamente vai manter o cursor na mesma linha, e o printf, que vai imprimir exatamente aquilo que você quer. Eu, particularmente, prefiro o printf porque eu tenho maior controle, mas vocês podem usar o que vocês bem entenderem. O que vocês quiserem. Tipo assim, o que vocês se sentirem confiantes em utilizar, vocês podem utilizar. Em quem você confia. Olha a diferença. Beleza? Bom, aí aqui a gente tem, por exemplo, os limites das variáveis, então, até onde que as variáveis vão, o mínimo e o máximo de cada uma delas, e mostrando isso usando o print line. Então, tipo assim, esse é o método de impressão do print line. A gente não usa as máscaras, a gente coloca o texto que a gente quer imprimir dentro de aspas. Quando for imprimir uma variável, fecha aspas, mais o nome da variável, mais abre aspas, continua o texto. Tá? Então, esse é o método de impressão do print line. Beleza? Bom, leitura de dados. Como que a gente faz a leitura de dados? Basicamente, a gente vai usar o método de scanner. Então, a gente tem que declarar um scanner e esse scanner vai fazer uma leitura. Quais leituras podem ser? Pode ser, por exemplo, o next int, o next float, next double, basicamente next ou next line, fazendo caractere. O next line funciona para string, mas deve funcionar. Ou, caso eu queira pegar um único caractere exclusivamente, system in read. Aí o caractere vai pedir por C. Não. Então, na prova vocês vão usar só o que você vai usar, o int, float, double. Vai ser só tipo numérico na prova. Se por acaso eu esquecer na hora de fazer a prova e colocar o pedido do caractere, aí a gente fala na hora como é que funciona. Aqui é a leitura do caractere. Beleza? Fala mais alto? Além dos eliminados, pode depender do método de impressão. Além do? Além do. Pode depender do método de impressão, né? Não, a leitura não. A leitura é uma coisa, o método de impressão é outra. Você pode fazer com o scanner, você pode usar com print line, printf, print. Com qualquer um dos três você pode utilizar o scanner da mesma forma. Tá? O scanner é o jeito que você vai ler do teclado e vai colocar numa variável do seu código. Tá? Aqueles assim, só para registrar faz uma hora, mais ou menos que eu pedi o microfone. Então depois quando vocês estiverem fazendo a avaliação, lembre se Pesquisa de satisfação. Agradecemos à universidade por todo o apoio com o material. Beleza. If else. Então o que a gente tem aqui? No if e no else, a gente tem if, a condição, else, outra condição. Se você quiser pegar a cadeira, na 203. Aqui na frente também tem, então. Você pode pegar na 213. Só cuidado com o fio, não chute meu fio, por favor. Obrigado. Bem, vamos lá, continuando, a gente tem as instruções de seleção. Quem são as instruções de seleção? São as condições que definem o if, o else ou o if else. Tá? O que é? O if tem, abre parênteses, uma condição, fecha parênteses. Essa condição vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então, se for uma condição que é verdade, vai entrar dentro desse laço e vai executar o código. Se não for verdade, ou ele vai pular esse código, ou ele vai entrar dentro desse bloco else. Diga. Eu estou usando isso. Em vez de eu fazer o if no else e querer continuar, tipo, usar if
depois if e usar if, else if é a mesma coisa? Não. Se você usar else if, esse else define ou é isso ou é isso. Aí depois dentro dele, if, outro else, outro if, outro else, outro if, outro else. Se você está colocando if tal coisa, 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 ele vai verificar todos eles. Então ele vai verificar o primeiro. Se entrar no primeiro, não importa entrar no primeiro, ele vai verificar o segundo. Se entrar no segundo, vai verificar o terceiro, vai entrar no terceiro. Então, por exemplo, se eu quiser fazer por um limite de valores, por exemplo, eu quero pegar valores que são até 0, de 0 até 10 e maiores do que 10. Então, o que eu vou ter que fazer? Por exemplo, se eu fizesse do primeiro jeito com vários ifs, eu teria que fazer if, valor menor do que 0. Selecionei. O próximo, if, eu teria que fazer if, valor maior que 0 e menor que 10. E o terceiro, if, valor maior que 10. Se eu fizesse com a estrutura de if else, eu poderia colocar o primeiro if, valor menor que 10, else, if valor menor que 0, else, if valor menor que 10. Por que só menor que 10? Porque ele já está no else, eu tenho certeza que ele é menor que 0. Eu já tenho certeza que ele é maior que 0, ele está aqui. Aí agora eu estou verificando se ele é maior que 0 e menor que 10. Aí depois, desse else, eu já tenho certeza que ele não é nem menor que 0 nem menor que 10. Com certeza ele é menor que 10. Então, eu consegui fazer a mesma estrutura usando dois ifs. Sendo que esses ifs só vão ser verificados uma ou duas vezes. Às vezes só o else. Por exemplo, eu posso agregar eles. Eu posso... Eu acho que basicamente tudo na mesma linha. Não tem uma estrutura aqui na possibilidade, tem que é else if. É tudo junto. Não existe essa estrutura de Java. Não tem no Java isso? Então, eu Tenho quase certeza que não tem. Eu acho que tem sim. else. Eu acho que é tão normal. Acho que não tem. Tenho quase certeza que não tem. É porque eu ia perguntar isso agora, porque você está falando de colocar a condição if, aí eu dou um else, dentro do else colocar um if, só que existe o else. Deixa eu ver se Mas eu acho que no Java porque o else if, tipo assim, o if é a condição. O else if embaixo já tem outra condição também. não tem. Não tem? Se eu colocar else if, alguma coisa no Java, ele já diz, não, isso aqui é do C#. Java ainda não tem isso. Pode ser que o Java venha aqui. Tá? Então, no caso do Java, tem que usar o else, aí depois dentro do else, colocar o if. Eu releio aí, né? Beleza? Então, pessoal, a gente só tem a estrutura if else, tá? Se você por acaso conhece a estrutura else if e acabar utilizando, vai descontar alguma nota? Possivelmente sim, mas se a lógica estiver certa, vai ser menos nota. Se a lógica estiver errada, vai ser mais nota. Beleza? Mas não vai ser grande coisa se você usar. Mas eu não posso ter que colocar exatamente duas palavras certinho ou a gente... Todas as palavras bonitinho. E aí Tipo, tem se eu aquele falar ponto letra- também. Tem aquele ponto. Se eu não entender a letra, eu geralmente dou 0. E aí depois você vem e reclama e explica o que você fez. Tipo, no caso de... Então, Vai, a gente viu que, por exemplo, a definição vai extrair tudo. Mas tem lugares que é ele. Mas aí como faz? Bom, depois da estrutura de seleção, a gente tem esse exemplo de código, tá? Mais esse exemplo de código, então, tipo, como seria o else if encadeado? Então, ó, if, else, if de novo, outro else, tá? Ele tem um espaço aqui no meio, ele não está junto, fica espaçado, tá? A gente tem essa operação, que pode ser operação ternária, tá? Então, por exemplo, uma coisa que seria legal pra caramba fazer é colocar uma operação ternária e pedir pra vocês escreverem um else if. Tem, coisa legal. Legal pra caramba. Bom. Muito bom. Muito bom. Esse operador ternário, para quem não lembra o que é o operador ternário, ele faz a mesma coisa que o if else. Só que o que ele tem? Ele tem uma operação, então ele tem uma operação booleana,
Aí ele coloca um ponto de interrogação, que é uma pergunta em cima dessa operação booleana. Se essa operação booleana for verdadeira, ele vai fazer o código 1. Se não, ele vai fazer o código 2. Geralmente a gente usa isso para códigos de uma única linha. A operação booleana é tipo A igual a X. É verdadeiro ou falso? A é igual a X? Por exemplo, A igual a X. Então, se A for igual a X, vai fazer o código 1. Se não, vai fazer o código 2. Dá pra se escrever. Isso, você escreve o código. Dessa forma. Tipo assim, uma variável maior ou igual a outra variável. Não, mas nesse formato. Nesse formato Funciona, perfeitamente. Tá? Aqui tem um códigozinho para vocês verem, beleza? É que ali fez. Ó, aqui, por exemplo, um operador ternário, tá? Então eu tenho um número de dias, que vai ser um número que alguém vai digitar, que vai pegar um next int, alguma coisa assim. E aí eu vou colocar system out println. Aí eu tenho o número de dias é menor do que 15? Se sim, primeira quinzena. Se não, segunda quinzena. E ele funciona nesse código. Tá? Mas se escreve com essas palavras, nem usando Assim. Se eu pegar, copiar e colar nos netpins, vai funcionar. não vai funcionar. Vai funcionar. E cadê? Mas não entra a variável do int. Porque só tá com trabalho, Aí eu vou colocar, por exemplo, Ah, tá. um scanner ali. Sim. Funciona Mais ou menos, né, Marcelo? Funciona. Tem nem ponto e vírgula no final das coisas. É sim, tá no comentário. Beleza? Bom, o IO e do IO. O que a gente tem no IO e do IO? Bom, basicamente a gente tem o IO, que é uma verificação pré-código, e que faz? Verifica, se for verdade, executa o código. Aí depois de executar o código, verifica de novo. Se continua sendo verdade, executa o código de novo. Verifica de novo. Se for verdade, continua fazendo código. E assim ele fica repetidamente. Tá? E o do while? O do while ele tem uma particularidade que é, primeiro ele faz e depois ele verifica. Então, faz, verifica. A condição é verdadeira? Volta e faz de novo. Verifica. A condição é verdadeira? Volta e faz de novo. Verifica. É verdadeiro? Volta e faz de novo. Verifica. Não é verdadeiro? Sai fora e continua o código. Tá? Não é muito bom, não. Tem essa diferença. Tem essas coisas também. Mas a gente não precisa ser tão. Beleza? Então, continuando. Então, essa daqui é a estrutura do while, tá? E essa aqui é a estrutura do while. Reparando, o while ele não tem ponto e vírgula no final dele. O do while, ele tem ponto e vírgula no final do while. Então, assim, do while, aqui no final tem um ponto e vírgula. Beleza? Então, por exemplo, se tem um ponto e vírgula, aqui é um exemplo de ponto e vírgula que vai precisar. Beleza? Por que o while não tem? Porque a estrutura dele não pede. Porque o while tem a verificação antes, e aí ele abre chave e fecha chave. Eu já sei onde o bloco termina e finaliza. Onde o bloco começa e finaliza. No while eu tenho o início, tenho o fim do bloco, só que eu não sei quando que essa linha de. Quando as condições da linha terminaram. Então, por exemplo, eu posso ter condições múltiplas. E essas condições múltiplas, quando que eu vou saber que terminou? Quando tem um ponto e vírgula. Beleza? O for. O que é o for? O for, basicamente, ele é a mesma coisa, só que ele tem uma pré-condição, uma condição de repetição e uma pós-condição. Então, ele tem, por exemplo, um for int igual a 0, então é a pré-condição, declarar uma variável i como 0. Aí, enquanto o i for menor do que 100, o que ele vai fazer? O i mais, que é somar i mais 1. Beleza? Pode ser i mais 1, i mais 5, i igual a i mais 5. Só que aí o mais vale para mais 1. Se você quiser somar de 2 em 2, pode ser i recebe i mais 2. Tá? Beleza? Esse I é só Pode ser i, pode ser i começando a 100, i maior que 0 e menos menos. não, tipo assim, I é o nome só da variável. O nome
da variável. Pode ser A igual a 0. Pode ser J, pode ser variável, pode ser contador, pode ser eu quis esse nome. E eu saio assim. O é o operador, eu posso fixar no professor mais um. Tá, o mais, para quem não, pessoal, tem os operadores de PV, mas a gente sim, vamos lá. Ó, pessoal, para quem não lembra, o mais significa I recebe I mais 1. Aí eu tenho o operador mais I, que também significa I recebe I mais 1. Só que a diferença deles é que um é ordem precedente e o outro é pós-cedente. Tá? Então, um é pré-fixado, o outro é pós-fixado. Ele tem precedências diferentes na execução. A gente já vai explicar o que é isso, a gente pega o quadro e explica, mas tem essas duas operações. E também existe a operação menos-menos, então também pode ser I menos-menos. O que o I menos-menos vai fazer? I recebe I menos 1. Que é, ou seja, isso daí é só um jeito preguiçoso de escrever I igual I mais 1, ponto e vírgula. Então a gente escreve I mais. Beleza? Aí a gente tem a opção também de array. Beleza? Isso aqui, por enquanto, vocês vão precisar saber. Para a prova 2 vocês vão saber, porque a gente vai começar a mexer com o vetor. Então, para a prova 1, então precisa disso aqui. Tá? Depois a gente tem os operadores em cima dos inteiros. Então, o inteiro, o tipo inteiro, se permite quais operadores? Bom, ele permite os operadores de atribuição, que é o igual, o mais igual, o menos igual, o vezes igual, o dividido igual, o porcento igual. O que é cada um deles? Por exemplo, A mais igual 2. Significa o quê? A igual A mais 2. Então, é um valor que está tentando atribuir o próprio valor mais a variável que você está colocando. Tá? Funciona exatamente para todos os casos. Então, A vezes igual 2. Significa que é A vezes 2. Beleza? Tá. Depois a gente tem operadores de comparação, que é igual ou diferente. O operador menor igual, maior igual. Os operadores básicos, que é o soma, subtração, multiplicação, divisão e porcento. Tá? Aqui tem o operador mais, o operador menos, que são os operadores de incremento e decremento. Tem operadores de shift. Beleza? E temos os operadores lógicos, que é o e, ou e o ou exclusivo. Sim, é mínimo. Não, shift você consegue. Shift é basicamente eu estou, por exemplo, pegando meu número, convertendo em binário e dando shift em algumas posições, tá vendo? Se eu der o shift para esquerda em uma posição, é multiplicando por 2. Se eu dou o shift para a direita em uma posição, estou dividindo por 2. Então, é um jeito de eu fazer operadores com números binários. Tá? Mas não precisa disso. Aqui, 2 é comercial, 1 é comercial. Acho que os dois aceitam. Porque possivelmente é tipo assim, Java, você tem que pensar que Java é uma coisa que já tem uns 40 anos. Então já teve várias versões. Então todo Java novo sai tem que dar suporte àquilo que foi feito na primeira versão. Aí de repente eles fizeram uma coisa na primeira, modificaram na segunda, modificaram na terceira, modificaram na quarta, acrescentaram na 5 e tiraram na 6. Beleza? Mas todas as histórias que foram escritas têm que continuar funcionando. Então por isso que a gente tem às vezes duas coisas que fazem exatamente a mesma coisa. Por exemplo, esse monte de print. Para que a gente tem 3 prints? Possivelmente porque surgiu numa hora, eles acharam que a moda estava indo para um lado, de repente a moda foi para o outro e tinha mais um original. Não foi isso. Então, é basicamente porque alguém quis, literalmente. Tá? Por que é assim? Porque alguém quis e porque junto as pessoas que fazem o Java definiram o que é assim. Tá? Não tem uma explicação racional de dizer, tipo, não, isso é melhor por causa desse argumento. Não existe isso. Tipo, é assim porque é assim. Entendeu? Tá. Os Java. Beleza. Bom, e os operadores de ponto flutuante?
Basicamente, são os operadores razoavelmente parecidos, mas não tem o operador de shift e não tem o operador de porcento. Então, no ponto flutuante, eu não tenho o operador de resto da divisão, que é o operador porcento. Então, por exemplo, 10% 2 é o resto da divisão de 10 dividido por 2. Então, por exemplo, 10% 2 é 0. 11% 2 é 1. 11% 3 é 2. Tá? E assim subsequentemente para qualquer valor que eu possa tentar. Beleza? Operadores de incremento. O que são os operadores de incremento? A gente tem dois tipos de operadores de incremento, que são os operadores pré-fixado e os operadores pós-fixado. Quem são esses dois operadores? Como que a gente visualiza eles? Eles são dessa forma, por exemplo, mais num e num mais. Tá? Peraí que a voz aí não sabe pegar uma linha. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem os operadores de incremento que podem ser pré-fixado ou pós-fixado. O que significa isso? Significa a precedência que esses operadores vão ter. Por exemplo, multiplicação, divisão, soma e subtração. Se você tem esses quatro operadores, qual deles você vai realizar primeiro? Multiplicação e divisão. E depois? Soma e subtração. Certo? Esses caras aqui, eles vão entrar como operadores. Então ele vai ter o operador de incremento pré-fixado e o operador de incremento pós-fixado. O que significa? O pré-fixado é aquele que tem a maior precedência. Então, antes de quando você tiver esses seis operadores agora, que é pré-fixado, multiplicação, divisão, soma, subtração e pós-fixado, o primeiro que você vai fazer é todo mundo que está pré-fixado. Depois, toda multiplicação e divisão. Depois, toda soma e subtração. E depois, todo elemento que é pós-fixado. Beleza? Parênteses. Tá. Isso se não tiver parênteses, tá? Sempre lembrando, se tiver parênteses, o que está dentro do parênteses tem prioridade máxima. Beleza? Por exemplo, usando o operador pré-fixado, se eu tenho A valendo 5, B valendo 5, e eu quero calcular A recebe A mais B. Então eu tenho o operador pré-fixado do B, eu tenho o operador mais entre o valor do B pré-fixado e o A. O que ele vai fazer? A ordem de execução disso aqui é, primeiro ele vai fazer B recebe B mais 1, então o B de 5 vai para 6. Depois, ele vai fazer A recebe B com um novo valor de B, então A recebe 5 mais 6 e vai virar 11. Tá? Então, quando eu chegar aqui nessa linha, eu vou imprimir A é 11 e B é 6. Por quê? Porque o B foi pré-fixado. E se o B fosse pós-fixado? Bom, então A e B valendo 5, agora eu tenho A mais B mais. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer todo mundo que é multiplicação, depois todo mundo que é divisão, depois ele vai fazer a soma, então ele vai pegar A mais o valor de B atual, que é 5, então 5 mais 5, e depois vai fazer o B mais. Então nesse caso eu tenho que o A passou a valer 10 e o B passou a valer 6. Certo? Não por causa do elemento pós-fixado e pré-fixado. O parênteses só faz diferença para multiplicação, divisão, soma e subtração. Para pré-fixado e pós-fixado, eles são dois operadores que sempre ganham um deles. No código, a porcentagem D é a curva? Porcentagem D não. Porcentagem D é impressão. Eu estou imprimindo dessa forma. É que aqui, ó, antes desse print tem o system, out, print, f. Tá? Então, Como que ele executa? como que ele? A mais B. Ele faz exatamente isso, essa linha. Então, assim, essa linha no código, ele vai pegar e vai rodar e vai funcionar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, só tem.
código? Eu tenho várias coisas acontecendo. Então eu tenho uma declaração inicial onde o A vale 4, o B vale 6, o C vale 12, o D vale 2, e eu tenho o E e o F. Tá? Que eu vou calcular o E e o F baseado nesses valores. Primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo do E. Quem é o E? O E é A menos B, mais C, mais D mais mais. O que ele vai fazer nessa linha? Ele vai fazer primeiro todo mundo que é pré-fixado. Então, quem são os elementos pré-fixados? É o B menos menos. Então, nessa linha, antes de executar essa operação, o B, que estava valendo 6, passou a valer 5. Então, agora eu tenho o A valendo 4, o B valendo 5, o C valendo 12 e o D valendo 2. Agora eu vou fazer a multiplicação. Não tem multiplicação. Divisão, não tem divisão. Vou fazer a soma. Quais são as somas? Então, A é 4, menos B, que é 5, 4 menos 5, menos 1 mais 12, 11, 11 mais 2, 13. Então, o valor de E é 13. Tá? Então, E valeu 13. Mas não terminou essa linha ainda. O que a gente tem? A gente tem agora os elementos pós-fixados. Aí, o A, que era 4, vai ser atualizado para 5. O D, que era 2, vai ser atualizado para 3. Tá? Beleza? Então vamos rodar esse código e ver se realmente vai fazer isso. Então, play. Então, ó, antes de executar esse código, o A valia 4, o B valia 6, o C valia 12, o D valia 2. Tá? Que é justamente o que está escrito aqui. Depois de executar o E, então depois de executar essa linha E, que é essa aqui, ó, depois de E, o que ele tem? Eu tenho o A com 5, o B com 5, o C com 12, o D com 3 e o E com 13. Tá? Que foi justamente os valores que a gente obteve. Então, primeiro ele fez todo mundo que é precedente, depois todo mundo que é multiplicação, depois todo mundo que é divisão, depois todo mundo que é soma, depois todo mundo que é subtração, depois todo mundo que é pós-fixado. Professor, o B pós-fixado. O B é pré-fixado. O B é pré-fixado. Ele vai ser o primeiro cara a executar nessa linha. Ele é o primeiro de todos. Tá? Essa linha aqui, ó pessoal, vamos lá. Essa linha aqui é a mesma coisa que se eu tivesse escrito o seguinte. Se eu tivesse colocado B recebe B menos 1. E recebe A mais B mais C mais D. A recebe A mais 1. D recebe D mais 1. Tá? Então aqui ó, essa linha que eu comentei agora, que era a linha que a gente tinha os elementos, ela faz exatamente esse trecho de código aqui. Tá? Vamos ver se ele realmente está fazendo esse trecho de código. Vou apertar o play. Não fez. Ah, é aqui tá bom, aqui é menos. Então olha, ó, a gente tem o A valendo 5, B valendo 5, C valendo 12, D valendo 3 e E valendo 13. Tá? Que é justamente o valor que a gente tinha com aquela uma única linha. Então, eu resumi essas 4 linhas de operação em uma única linha usando os operadores de precedência e pós-cedência. Tá? Pré-fixado e pós-fixado. Tá? E na F? Então vamos lá, fazer o cálculo de F agora. Então F é C menos menos vezes A mais mais menos B menos mais dividido por D mais menos menos E. Tá? Parece zoado o código, eu sei, parece zoado. É zoado? Talvez. Beleza? Mas ajuda bastante na programação. O que a gente tem aqui nessa linha?
C que vale menos C, eu tenho E que vale menos E. Tá? Então, antes de executar essa operação, ele vai fazer C recebe C menos 1 e E recebe E menos 1. Pessoal, aguenta aí no barulho, por favor. Tá? Então, a gente tem essa operação. E aí? Tá, depois disso ele vai fazer quem? Ele vai fazer o novo valor de C vezes o valor de A, o valor de B vezes, dividido pelo valor de D, e o valor de E não vai fazer nada. Depois, ele vai fazer a subtração do resultado dessa multiplicação menos o resultado dessa divisão, mais o valor de E. E tudo isso ele vai atribuir à variável F. Depois, ele vai pegar o nosso A, fazer A mais, B mais. Vamos ver se ele fez isso. Então, quem eram os valores das minhas variáveis? Então, aqui ó, eu tenho que as minhas variáveis, depois de executar o E, eram 5, 5, 12, 3, 13. O que aconteceu? Teve C menos, então o C de 12 foi para 11, teve o E menos, o E de 13 foi para 12. Aí eu fiz C vezes A. Quem quer C vezes A? O C está valendo 11, o A está valendo 5. Então 11 vezes 5, 55. 55, B. O B está valendo 5. O D está valendo 3. 5 dividido por 3 vai dar 1, tá? Porque não tem pontos flutuantes, isso aqui é inteiro. Então 5 dividido por 3 dá 1. Então vai dar 1. Então aqui tinha dado 55, 55 menos 1, 54. 54 mais o valor de E atualizado, era 13 virou 12. Então 54 mais 12, 60 e... Não, 54? 54 mais 12, 66. Aqui deu 65,3, porque ele considerou que é um ponto flutuante. Então, aqui, ao invés o 5 dividido por 3, ele deu o 1,6666666666. Aí, fazendo a subtração, dá 53,33 mais 12 dá 65,33, que é o valor que a gente tem aqui no final. Beleza? Tranquilo? Pré-fixado, pós-fixado? Belezinha? Beleza. Bom, aí depois a gente tem a programação estruturada. O que é a programação estruturada? Basicamente é o paradigma de programação que a gente está utilizando. O que vocês precisam se lembrar de programação estruturada? Basicamente que programação estruturada é um tipo de programação onde eu tenho estruturas para utilizar no meu código. Quem são as estruturas? As estruturas são de 3 tipos, que são as estruturas de sequência, as estruturas de seleção e as estruturas de repetição. Tá? Esses são os 3 tipos de estruturas que eu tenho no meu código. Se alguém perguntar na prova quais são os 3 tipos de instrução no sistema de controle. Entendeu? Beleza? Isso aí. Então, beleza. O que a gente significa isso aqui? Significa que a gente não tem mais go-to. Ou seja, a gente não tem mais uma operação que manda a gente vai para a linha tal, volta para a linha tal, vá naquela direção, volta naquela direção. Não tem mais esse comando. Todos os comandos agora são dentro de estruturas. Então a gente tem if, else, while, tudo isso para nos auxiliar na execução do nosso código. Beleza? O que é a estrutura de sequência? A estrutura de sequência basicamente são as instruções uma embaixo da outra, de forma sequencial. Então sempre vai executar todas as instruções começando pela primeira e indo sequencialmente linha a linha. Ah, é importante falar que é sequencialmente linha a linha? Sim, porque tem linguagem de programação que começa de baixo para cima. Tem linguagem de programação que executam todas as linhas ao mesmo tempo. Tá? Então é importante falar que para a linguagem de programação estruturada, numa estrutura de no fluxo, a gente tem que as instruções são executadas linha a linha, da primeira para a última. Beleza? Então, por exemplo, vai ser executada a instrução 1, a instrução 2, a instrução 3, a instrução 4, até a 10ª instrução. Tá? Estruturas de seleção. Quem são as estruturas de seleção? As estruturas vão determinar, ou vão permitir que a gente decida
por um caminho ou por outro caminho, tá? Em realizar ou não um certo trecho de código. Como que isso funciona? Basicamente com a nossa verificação do C. Então, se uma condição for verdadeira, executa um bloco de instrução. Se não, outro bloco de instrução. Depois a gente tem essa estrutura de seleção múltipla, que é um tipo de estrutura de seleção. Pessoal, não conversa muito não, beleza? Depois a gente tem a estrutura de seleção múltipla. O que é a estrutura de seleção múltipla? É as estruturas que permitem a gente fazer várias verificações. Então, por exemplo, usando o switch case. Então, switch variável, caso cada uma das condições. Então, por exemplo, quero fazer um switch para verificar a idade da pessoa. E aí, para cada idade vai ter uma recomendação diferente. Então, switch idade. Caso 15, caso 16, caso 17, caso 18, caso 19, caso 20, caso 30, caso 40, caso 50 e else, tá? E assim por diante. Então as estruturas são três: sequência, seleção, repetição e entre multiplicação, que viram quatro? Sequência, seleção e repetição. Só que a seleção tem seleção simples e seleção múltipla. Valeu. Tá? Depois essa estrutura de switch case a gente também consegue expressar com vários if else um dentro do outro, que a gente já viu, beleza? E a gente tem essa estrutura de repetição. O que são as estruturas de repetição? São aquelas estruturas que nos permitem repetir um certo trecho de código. Por exemplo, instruções de enquanto. Então, enquanto uma condição for verdadeira, um trecho de código é executado. O faça um trecho de código enquanto a condição seja verdadeira. E o nosso for, que também é um tipo de estrutura de repetição. Beleza? Aí tem um pouquinho do histórico de como que era antes da estruturada e coisas do gênero. Tá? Com os requisitos de um condicional, o que era, para que servia e tudo mais. Não precisa saber isso aqui tão a fundo. Tá? E as conclusões, que basicamente linguagem estruturada permite que a gente faça o código de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais clara, muito mais fácil de dar manutenção e muito melhor de compreender o código. Então, por exemplo, se eu pegar um código que está estruturado, eu consigo compreender o que aquele código está fazendo muito mais rápido do que eu pegasse um código que não tem estruturas, que é todo baseado em GoTo. Tá? Eu não vou saber, por exemplo, se aquele GoTo é um if, é um else, é um while, é um do while, é um laço de repetição, é um for. Eu não sei o que ele é. Ele é um GoTo, ele está indo para algum lugar. Ele pode estar agindo como qualquer uma dessas coisas. Então, o GoTo morreu e a gente só usa agora as estruturas. Mas existe, não é legal usar. Diga. Como faz para achar um erro? Debuga. Debuga que a gente ativou o modo debugger, viu a memória, foi vendo memória por memória o que estava acontecendo, aonde, que linha estava sendo executada, isso você vai ter que fazer com o modo debugger. Então você vai ter que ir lá e ver para onde que ele está indo. Tipo, dessa linha, ele chegou nessa linha, para onde que ele foi? Ah, ele foi para a linha 500. Putz, mas ele não tinha que ir para a linha 500, ele tinha que ir para a linha 350. Aí tem que verificar o porquê que ele foi para a linha 350, quais são as variáveis que ele está verificando e coisas do gênero. Tá? Então não é uma programação fácil, nem uma verificação fácil. Tá? Então realmente é difícil compreender o que ele está fazendo. Sim, tem. Perfeitamente plausível. Tá? Inclusive até hoje tem gente que está refatorando código que ainda tem com o GoTo. Tá? Então tem sistemas legados que ainda estão escritos com o GoTo e a pessoa tem que pegar esse código, refatorar e escrever agora em programação estruturada, programação objeto ou algum outro paradigma que a pessoa escolher. Essa também é uma forma de encontrar o erro. Sim, por exemplo, sim. Tá? E aqui a gente Calma que a voz já está indo pro saco e a memória também. Cadê o microfone? Já é, 8h40, já faz 1h30, um pouquinho mais de 1h30 de microfone. Simplesmente cagaram vocês. Pra minha voz também cagaram. E aí a gente começa a falar de vetores, tá? O que são vetores? Não, brincadeira, não tem isso na prova. Não, sacanagem. Tá? Então, até aqui é a matéria da prova. Dúvidas até aqui, pessoal? Não tem vetores, mas tem intervalo. Basicamente a aula terminou agora. Então, tipo assim, a partir de agora é dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas pontuais, a gente vai resolvendo cada uma das dúvidas. Se vocês quiserem, por exemplo, vamos fazer um exercício no quadro, querem pegar um daqueles exercícios que a gente fez na lista e vocês querem, tipo assim, professor, eu não entendi como é que faz aquela bodega daquele exercício especificamente. A gente faz aquele exercício e resolve aqui. Por exemplo, quem de
vocês conseguiu fazer o da... aquele enilogia? Enilogia. É, o da lista de exercício, eu vou chamar de enilogia. Tá? Acho que não tem essa exercício. Eu sei que tem, mas não é Bom, por exemplo, esse daqui é o da enilogia, tá? Esse aqui é um problema muito legal para fazer em prova, tá? Outros que são muito legais, aquele do ano novo também é muito legal para fazer em prova, tá? O do relógio decadessário é um dos meus favoritos, eu adoro aquele problema. O decadessário. Vou fazer esse. Decadário. Relógio decadário. Esse é legal, tá? Beleza? Mas e aquele do barulho? Daquele jogo lá? O do barulho poderia ser um pouquinho mais complicado, mas ele tem como fazer também. Porque a gente já sabe. Você já sabe. Você vai dar muito mais trabalho. Aquele é o único plano que é para dar trabalho para vocês. Os outros eram para vocês resolverem isso aí em meia hora. Não, lembra? Foi eu que te mandei mensagem aqui. Foi? É. Ah, tá. Sei. É que eu não sei essas pessoas. Eu respondo. Olha a foto. Desculpa aí. Beleza? Então, a partir de agora, resolve os problemas. Tá? Se vocês quiserem sentar no canal da máquina e tentar começar a resolver problemas, se vocês quiserem, eu mando embora. Não, embora